segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, Debate Esportivo. O programa de esportes mais completo das redes sociais. Programa Debate Esportivo. Entrevistas, análises detalhadas de todos os lances, comentários e muita resenha. A apresentação, Beto Pompeia. Acompanhe pela página Beto Pompeia no Facebook e também no canal do YouTube. Programa Debate Esportivo. O programa de todas as torcidas. Quinta-feira, dia 28 de setembro, agora são 6 horas mais 36 minutos. Muito boa noite, amigos torcedores. E quinta-feira é dia de bate-papo das antigas. Conversando com a boleirada, o pessoal que tem história dentro do esporte, né? E hoje nós estamos recebendo o Zé Carlos dos Santos. Zé Carlos dos Santos, que começou jogando, era o Pelé da bola, hein? Era o Pelé da bola. E hoje nós temos o prazer de recebê-lo aqui hoje, nesse bate-papo das antigas. Zé, boa noite, obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Beto, para mim é um prazer muito grande, primeiro. Boa noite aos ouvintes aí e aos participantes também, telespectadores, porque é um debate esportivo, né? Eu estou muito feliz e lisonjeado de poder participar também desse programa que já desfilou muita gente boa por aqui. Eu acompanho à distância. E vai desfilar muito mais. E com certeza, né? E eu tenho o prazer de estar com você, nós que batemos bola junto muitos anos, e hoje cada um com a sua vida pautada de, né? E desfilando por aí. Eu tenho um maior orgulho e o prazer de estar aqui com você e trocar ideia, bater um papo com o pessoal. Talvez não conheça, tem muita gente mais nova, né? A conhecer agora, né? E que não sabe das histórias que tem sido contada por aqui, e que isso é importante. Eu acho que cada um acrescenta algumas coisinhas e vai sedimentando as pessoas lá fora. É verdade. Não se esquecendo que o programa Bate-Papo das Antigas tem aí, né, nosso diretor, produtor, Gabriel Almeida Bernardes. Só tem um problema. É igual você, santista, né? Fazer o quê, né? Olha, o menino de bom gosto. O menino de bom gosto. Tá certo. Sofre menos. Sofre menos. Sofre menos. Beleza, cara, vamos começar a bater o nosso bate-papo das antigas, pessoal, que muita gente conhece você, mas muita gente hoje, como você mesmo disse, né? O pessoal dessa turma agora não conheceu o pessoal da turma antiga, né? Que a semana passada nós tivemos aqui o Zete, né? O Zete, que, né? Também atleta, meu amigo, gente fina pra caramba. Mas vamos falar um pouquinho sobre a sua história dentro do futebol. Inclusive, né? Você começou já com 11 anos de idade no time do Planaltinho. Vou ser honesto para você, eu não lembro desse time do Planaltinho, mas conta um pouquinho essa história. 11 anos, já correndo atrás da bola no time do Planaltinho, do Paraíso, né? Do Paraíso. Não, na verdade, o Planaltinho era uma mescla. Eu morava no Paraíso, o Planaltinho, o próprio nome já diz, era o Planalto, onde morava o Lele, tinha ali o Jardim TV também, toda aquela região. E naquela época, quando a gente iniciou, eu acho que nós nascemos num período assim privilegiado até. A gente tinha muitos atletas, muitas experiências, grandes equipes no mundo da bola. Em São Paulo, as grandes equipes eram grandes mesmo, né? Verdade. E as médias pequenas também eram tão grandes quanto essas que estão aí hoje. Então, eu acho que a gente teve inspirações, nós nascemos na época do rei, né? Então, só isso já basta. A gente teve assistência, nós chegamos num período lá atrás, que nós tivemos aí, não é momento ainda para comentar sobre isso, mas o Brasil tinha 4 seleções, não é? Então, cada 2 equipes formavam uma seleção e poderia liberar para o mundo, que a gente biscoitava todo mundo. Hoje, quem que eram os técnicos do Planaltinho? Então, esse começou debaixo das mangueiras, até lá do Jardim Planalto. Era o Lele. O Lele, ele jogava na época, e o Lele juntou a molecada dali da vizinhança e convidava. E tinha muita gente boa ainda batendo bola. O Lele, para o pessoal familiarizar mais, o Lele era irmão do Luiz, né? Luiz, que jogou com a gente. Luiz. E o Lele foi funcionário muitos anos da Telefônica, da Telesp, falecido, né?
E também, logo na sequência, o Procópio. O Procópio, enfinado, meu amigo, meu irmão. Nunca jogou, né? Não, o Procópio jogou até os 18 anos de idade, ele foi interditado do futebol. Ele tomou uma suspensão de 10 mil anos. Ou de 10 mil dias, quer dizer, entendeu? 10 mil dias. Não gostava de meter o pé? Não, aí os árbitros entravam, falavam com ele, não chamava ele, não era chamava ele por apelido do Procópio, chamava ele pelo nome, seu Luiz. Seu Luiz, o senhor vai deixar eu trabalhar, seu Luiz? Se o senhor apitar direitinho, eu deixo. Então, era assim o Procópio. Aí resolveram, para ele, deixa ele dirigir, que é mais fácil. E aí, mas só que tinha um detalhe, quanto dirigente, ele foi um cara que marcou época pelo estilo, pelo formato dele, a disciplina, tudo. Eu sou muito grato tanto ao Lelê quanto ao Procópio, que me deu assim, a primeira oportunidade para bater uma bolinha. Ele tinha um respeito e um carinho por todo mundo, né? Todo mundo, e em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer lugar que você, fora da região aqui, de Araçatuba, que você falava sobre futebol, era tudo o pessoal falava sobre o Procópio. Era referência. Ele foi o primeiro a pôr terno, igual aquele treinador da Argentina, que eu não lembro o nome agora, que apareceu. Não, ele era o Xamburgo brasileiro. Depois na beira do campo do Amador, todo aquele estilo. Era uma peça, né? E, por sinal, ele era cunhado do Zé. Exatamente. É do Zé. É verdade. Mas aí você, né, tem uma época do Planaltinho, a equipe formada por os amigos, bairro do Pé de Mangueira. Aí depois, naquela época, também tinha o Ferrinho. O Ferrinho era um time que já tinha nome, estrutura, já né? tinha uma estrutura. Aí você foi convidado para ir para o Ferrinho. Mas antes de ir para o Ferrinho, parece que teve uma história aí que quase que você não joga futebol, rapaz. Como é que foi essa história aí? O detalhe é o seguinte, minha mãe era uma família muito grande. Todo mundo tinha que trabalhar. Né? E a gente... E naquela época também, quando eu falo naquela época, eu falo nos anos 69, 70, por aí, o jogador de futebol ela não era muito bem visto pela sociedade. Não é? Então não tinha esse ganho. Se você fosse roubar um namorado para jogador de futebol, você está maluco, você está entendendo? Então, era mais ou menos isso. Então minha mãe já temia, né? Temia por uma rejeição futura, um espírito assim de que esse menino não vai. O que vai acontecer? Não vai jogar futebol, não vai estudar, não vai trabalhar e amanhã depois está na Rua da Amargura. Né? E agora, eu acho, a minha mãe, eu sou fãzão dela, ela era analfabeta, mas ela tinha uma inteligência, ela tinha uma visão muito além. Meu pai era mais catedrático, mas inteligente, mas mais passivo. Certo. Ela, pela luta de mulher, que negócio todo, então ela já via... Meu pai era mais calmo, né? Meu pai sempre foi muito mais ponderado. Ainda bem que dava o equilíbrio. Eu muito bem dele. Ela punha meu pai para correr atrás da gente na beira de campo, para ela que punha pegar a bicicletinha e ir atrás, e o pessoal protegia para não trazer ele de volta. Mas foi assim que a coisa fluiu lá em casa, né? E nessa época, Beto, de 12 anos, eu saí do Planaltinho já com artilharia, era mirim descalço naquela época. Era um campeonato promovido pela LAFS, Sonilhas Pessotto, eu lembro. Era a Casa Rocheiro. Isso mesmo. Ele que era o presidente, que ele promovia esse campeonato. E, na verdade, a primeira chuteira que eu coloquei no pé foi no campo do Ferrinho. A coisa eu fiquei todo torto, mas fui feliz. Na estreia eu fui bem. Chuteira com o bico, era aquelas bricas que parecia boca de peixe. Já tinha comido o bico. Era meu irmão que jogava. Aqueles couro. Aqueles corão, chuteira, prega, aquele negócio. Né? E de tanto ele dar de bico na bola, ficou um bico no nome. Bom, é aquilo que eu recolhi. E eu sei que nós, dali do Planalto, eu acho que eu fiz uns quase 40 gols no campeonato mirim, e aí despertou a curiosidade do Ferrinho, e que já era uma super equipe, e que tinha um dos melhores plantéis da faixa etária nossa, né? E que tinha outras equipes na cidade, como Assistência, Bola Preta, ou Vila Operária. Tem muita gente boa. E eu fui convidado para ir para lá, e veio a temeridade. Como eu ir para lá? Se meus pais não deixavam jogar.
Então, aí teve que ter as negociações. Aí teve que haver as negociações. Até a gente... Foram lá, eu acho que o seu Adriano... Fizeram uma comissão? O finado Adriano, pai do Val, o Admiro, o pai do Hugo, o Lipe, foi tudo lá fazer a comissão, conversaram com ele para liberar mediante uma condicional. Desde que eu fosse para a escola, tivesse as notas, todo mundo se comprometeu de eu estudar e também. Que responsabilidade, eu assumi a responsabilidade de todo mundo para poder jogar, né? E depois, isso, eu acho que é bastante pertinente a gente comentar sobre isso, que naquela época eu tinha 12 anos, e eu vou falar de uma pessoa que ninguém fala, que era a Araçatuba, Beto, sempre foi celeiro de grandes atletas. Muito grandes atletas, que às vezes passa e as pessoas nem comentam. Né? Bom, na nossa época a gente ouvia falar muito do Gomes, de outros atletas naquele período. Outros nós tivemos uma possibilidade, eu tive a chance de jogar com o Norberto Safiotti, com o Chocolate, a gente era molequinho, eu joguei com ele até profissional. E teve um jogador que eu me inspirava assim na condição e eu olhava assim como espelho, um jogador chamado Adalto. Ô, Adaltão, alto. Quantos anos você não ouve falar no nome dele? Você não vai falar. Muitos anos. Então, eu lembro que o Adalto estava no Moraes de Bauru. A gente era molequinho, ele chegava de viagem e tal. E eu presenciei algumas situações com o Adalto que eu nunca esqueci. Então, a partir dali, eu sempre fui assim, determinar meta para a minha vida. Certo. O que eu vivo hoje, para mim, é uma realidade que eu já tinha traçado lá atrás. Eu acho que eu criei para viver esse momento de hoje. Né? Então, o Adalto foi uma das pessoas que sofreu alguns danos, desrespeito, não ganhou muito dinheiro, era um craque. Nós tivemos Cido também, jogou no Santos. Ninguém quase fala que era de Araçatuba também. Aqui ele era Chocolate. Né? Era jogando até mais, lateral. Aí foi pro Santos, foi Cido. E depois teve outro Chocolate. O pai do Nescau. Exatamente. Mas o Cido era mais novo que o pai do Chocolate. O Nescau um pouco. Mas eu lembro dele no Itemar. Acho que não é mais novo, não, mas daquela idade lá, lembro dele. Mas é aquele Cido que jogou no Santos. Eu não tive uma ligação com ele, mas eu sabia quem era ele. Ele não sabe nem quem eu existia. Eu fui no casamento dele. Eu morava no Santana. Você era mais ali perto da Meiuca, morava mais na periferia, né? Eu também morava, eu andava. Então, o que acontece? Diante dessa coisa toda, eu sempre olhava assim, eu não queria passar no futuro que alguns colegas que a gente estava vendo que viviam do futebol terminam passando. Então, eu já me projetava lá na frente, uma vida mais tranquila. Verdade. Por isso que eu estou te falando, o que eu vivo hoje é aquilo que eu pensei quando eu tinha 12 anos atrás. Só tomar uma coisa aqui, ali que vem aqui, o pessoal está aqui, o Antônio Marcos Barbosa Ribeiro, um abraço. O Jorge, o grande Jorge, lá da Escolinha do América, sou Aparecido Nunes Pereira, que te conhece, sou Aparecido da Dona Lena, sempre mexeu com futebol, ele mora lá para aquele lado lá também, lá acho que mora na Vila Alba, se não me engano. Tem o Zé Francisco Coqueiro, grande coqueirão. Tem aqui também o Beto Panilho Gatinha. O Gatinha. Minha amiga Fer Assis também está aqui. Esse você vai lembrar, rapaz. Nivaldo Souza. Que? Nivaldinho zagueiro. Nivaldo é cunhado do Prokófiev. Também é um dos sete. Sabia? Não é o Nivaldinho, não. Não é o Nivaldinho? Não, esse Nivaldo, depois ele jogou no Verde Vermelho também e tal. Nivaldo jogava de zagueiro, rapaz. Já sei. Ele está morando na Foz do Iguaçu já. Faz 40 anos que eu não te vê, cara. Ô, Nivaldo, me perdoa. 40 anos depois, cara, eu era fraldinha nessa época. Eu converso com ele todo dia. Que legal, um abraço. Ele está lá na Foz, nosso programa. Que legal. Nivaldo, abraço, Nivaldo.
também o Carlos Chocolate, Grande Chocolate. Olha, chocou. Esse aqui também, por nome, você não vai saber. Celso Rogério Martins, Coquinho. Eu estava de ponta direita. Olha só, rapaz. Lembra do Coquinho? Claro que eu lembro. O Coquinho jogou com o Zé Catonho. Ah, Zé Catonho. Esse eu não lembro. Coquinho, um abraço. Coquinho estava... não sei se... Parece que ele agora mudou. Ele estava... Mudou para morando Praia Grande, São Paulo, Praia Grande, mas parece que ele está agora no interior. Não sei se é Campinas, não é que é. Ô, Coquinho, você que está assistindo aí, falando onde é que você está morando agora. Aí tá, um abraço para você. O Antônio Faria, Gandhi Tuca, Thales William, Maria José Laureto, Maria José Laureto, minha cunhada, José Paz. O pessoal está entrando aí, batendo papo. Mas aí, Zé, vamos continuar o nosso bate-papo aí. Aí você foi para o Ferrinho, jogou para o Ferrinho, fez várias partidas para a equipe do Ferrinho, ainda na época você foi jovem para lá, e como teve uma brilhante passagem, ganhou mirim, infantil, ganhou tudo lá na equipe do Ferrinho. Mas do Ferrinho, você teve um... Eu me lembro desse jogo, eu também estava no Ferrinho, nós fomos jogar em Bauru, lá perto do ginásio Porto Panela de Pressão. Perto do Fortaleza, lá no Horde Progresso. Outro time, Horde Progresso. Horde Progresso. Fizemos aquele jogo, um frio tremendo e tal. E daquele jogo, que é um dos olheiros do Noroeste, veio aqui em Araçatuba e convidou você, Botinho, Preguinho, quem mais? Bichinho. E o Davé. E aí, como é que foi ter recebido aí o convite aí? Porque você tinha quantos anos na época? Você era novo ainda. 16, por aí. E aí, como é que foi o convite? Principalmente do seu pai, que não queria deixar você jogar aqui no Ferri, de repente você ir para Bauru. Brincadeira. Bom, aí começou um dilema, né? Aí começou a ameaçar que o pessoal de Bauru vinha para cá. Meu pai era a sorte. Ele é ferroviário. Ferroviário. E aí trabalhava na estrada de ferro noroeste do Brasil. Naquele período, o período da repressão ainda, né? E o que acontece? O comando da presidência do Noroeste eram generais. Tinha um coronel que era o presidente, superintendente, que era um tal de coronel Gorreta Júnior, que administrava todo. Portanto, o Noroeste era uma potência. Né? Então, aí eu ia falar, pergunta para o Dalé, né? Porque aí ele gostava de ir já... Lá não viajava de ônibus, nem de carro. Só no restaurante. Era tudo por conta do Norusca, né? Então, rapaz, eles vieram, tentaram conversar com meus pais aqui, eles vieram falar comigo, falaram, nem tenta que não vai dar, não adianta. Aí eles insistiram, todo o seu Crisante Alves veio com ele, com outro emissário, que era um monte de historinha, né? Aí aparece um monte de gente contando história. E me quebraram a caída e falaram, se fica tranquilo, que nós vamos lá na sua casa, nós vamos chegar, vamos visitar seu pai. Daí eu ficava escondido para não esperar isso. Eu não queria nem que os caras fossem. Medo, né? Aí eles vai sobrar para mim. Vai sobrar para mim. Aí foram lá e conversaram com meu pai, sentou todo mundo na sala, na roda, e vamos conversar. E nesse bate-papo lá, nós estamos daqui, nós estamos em nome do coronel, né? Aí meu pai já ficou meio assim, balançou um pouco, e E a gente gostaria de levar, não, mas ele. Aí minha mãe falou, não quero nem saber. Daqui ele não sai, e ele vai ter que trabalhar, vai ter que estudar, não sei o quê, e foi a guerra. No fim, ele, junto todo mundo, eu tive que assumir um compromisso perante meu pai, minha mãe e eles, e queria estudar, e queria jogar, e dentro do possível ia fazer tudo aquilo que. Mas o que eu queria era sair para jogar, né? Aí, mas mesmo assim, não houve o consenso. Eles foram embora com a proposta e tal, e meu pai. Aí que eu acho que futuramente aí eu mudei de profissão, mas ali foi a minha primeira negociação que eu transitei, que eu negociei. Na época, eu lembro que o meu pai era da turma da pesada, da soca, que é aquele que ficava no aquele sol escaldante, batendo os pregos para segurar os trilhos. Que não era fácil, não. Já pensou numa lua dessa que nós estamos aqui? Só porque era negão, achava que tinha que morrer ali, né? Então, meu pai era nível 3.
Aí eu lembro que eu comentei com eles, olha, eu até vou fazer, tenho vontade de ir, mas não dá para eu sair daqui, meu pai está trabalhando uma linha dessa assim, não vou deixar ele nessa situação. E expliquei para eles da dificuldade, e eles perceberam que eu estava sensível aqui. Foram embora. Daí passou mais um tempo, eles voltaram e promoveram meu pai de nível 3 para o nível 8, mudou meu pai para chefe da turma de chave. Aí, meu filho, aí liberou geral. Aí eu falei, agora já negociamos, já está fechado. Aí foi quando eu fui embora para o Norusca, né? Beleza. Um abraço para o meu amigo Wander Ribeiro, grande Wander Ribeiro, sempre ligadinho. O Zeca Santos, grande Zeca Santos. Esse daqui também você conhece. Joaquim Carlos Araújo. É o bichinho. Essa fera foi comigo, né? Grande Joaquim Carlos Araújo. Também esse era primo de coração mesmo, de irmão mesmo. Não, também. De convivência dia a dia. Já está na minha relação para vir aqui bater um papo conosco. O Eduardo Câmara, né? Paula Aparecida da Silva, Ana Silva, Edilson Hilário. O pessoal está todo mundo entrando no nosso programa. Que bom. Cisema, Sindicato de Servidores Municipais de Araçatuba e Região. Presidente, Denilson Pichitelli. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite, produção. Telefone 99727-5559. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços. Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes. Os telefones é 3623-1997 e 99109-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim, 298, de frente à Praça São Joaquim. Agora, falando em bike, é com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike com os melhores preços e está com uma grande promoção, hein? Só no de bike quem não quer. Vai lá, escolhe, sai pedalando e você vai pagar em 18 vezes no cartão, hein? Vai perder essa grande oportunidade? Corre lá, meu amigo Vanderlei Bacalar, que fica na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à antiga Cobrac, telefone 3621-1150. 6h58, quinta-feira, dia de bate-papo das antigas, e estamos aqui recebendo José Carlos dos Santos. José Carlos dos Santos, porque na época, Pílio de Pelé, que você também tinha uma semelhança assim, com o Negão, né? Muito pouco. Mas não na verdade, eu vi aqui um pouquinho, eu lembro, o cara que me chamou de Pelé a primeira vez... inclusive, ele era tio do Zósimo. Do Zósimo, que jogou aqui há um tempo no Bugre, né? Era o tal de Chum. Eu era garoto, eu era pequeno. Eu era pequeno, eu acho que eu tinha um jeitinho, né? Eu era meio fortinho, e eu jogava no meio dos grandes. E justamente naquele período, era o período auge do rei, né? E eu não sei porque ele eu ficava aquilo puto da vida, que aquilo quando eu vi, aí foi que pegou mesmo. Mas eu não queria, não via, saía, fazia de conta. Mas aí não teve como, não adianta, aí pegou mesmo, e aí a coisa impregnou na gente, né? Mas hoje a gente tem assim, é uma honra ter, né? Você carregar, mas a responsabilidade foi muito grande. Então, porque o pessoal chamaram, os caras achavam que você tinha que pelo menos ter 10% dele. Né? E aí eu falei, peraí, dá um tempo aí que deixa eu mas aí, Zé Garcia, realmente, Josimar Bidé. Josimar Bidé, um abraço. Aí, na equipe do Noroeste, era categoria de base, mas você já treinava juntos profissionais. No Noroeste, você não chegou a jogar profissional, né? No Noroeste, não teve oportunidade. Primeiro porque você acabou saindo do Noroeste e porque você recebeu o convite para ir para o Guarani de Campinas. Mas nesse Guarani também houve um episódio aí também, né? Essa transação que é para ir para o Guarani, acabou não indo para o Guarani, acabou indo para o
Porque, como é que você fez essa atração? Porque você estava com a passagem tirada para ir para Campinas, de repente... Outro voo. Outro voo rasteiro, né? Não, ali é o seguinte, lá no Noroeste, eu fui 2 anos, foi que eu fiquei como num período, conforme você bem disse, que foi eu, o Bichinho, o Prego, o Bodinho, o Davé, e de nós 5 depois foi eliminando, os meninos foram tendo outras oportunidades fora do Noroeste, foram embora, no fim ficou eu e o Davé. E daí o Branco ficou mais um tempo, aí depois ele se envolveu com um problema lá, descartaram o Davé lá de Bauru. Aí eu fiquei. Então eu fiquei sendo um mascote no Noroeste dos jogadores profissionais. Então nessa época era o Chiquinho, o Romualdo, o Araci já tinha saído, era o Celinho, Manduca, era só fera. Joãozinho, né? Toninho. E esse pessoal todo, eles me acolhiam. E eu era um mascote. Na verdade, é essa coisa tinha que um carinho acontece. por você, né? Tem, e eu já morava na panela de pressão morava lá com eles. Então, toda a delegação e o treinador da época era o João Alberto. João Alberto ficou muitos anos, depois João Leão Neto. Então, quando saía a convocação para jogar do Noroeste pelo Campeonato Paulista, ali da Série B, sabe? Então, eu era convocado para ir junto com o pessoal da delegação. Tá? E ia, às vezes nem trocava. Às vezes ia acompanhava a delegação. Aí pegando experiência. Nem trocava, e às vezes, quando era jogos amistosos, a gente sempre entrava. Né? E a coisa foi fluindo. Né? Foi fluindo e chegou num ponto, depois de alguns jogos, não sei, o seu Godet, por intermédio do Austin, né, que é o Washington, que já estava no Guarani, ele me procurou para me levar para o Guarani, para eu me apresentar no Guarani depois do final de ano. Mas o seu Godet era técnico? Era do Guarani de Campinas. Ele era do Guarani era onde formava Lazaito, Bidon, Zé. Era o grupo era o top do interior paulista. Então o Nescau teve lá. O Nescau teve lá. E aí depois o Nescau foi para o Ponte Preta. Não foi para a Ponte. Aí o que aconteceu? Nesse intertício de tempo entre novembro e janeiro do ano posterior, que eu já estava com a passagem para me apresentar no Guarani no início da temporada e já estava negociando, porque naquela época você tinha que assinar um contrato de gaveta. Era um contrato era profissional marrom, né? Era um contrato de gaveta e ficava lá amarrado no peso, né? Eu estava conseguindo me liberar do Noroeste quando, de repente, o seu Godet foi contratado pela Portuguesa no Canindé. Para juntar junto com o Marquete e outro grupo que estava lá. Aí ele mandou outra passagem para mim, por conta da Portuguesa. Rasga aquela que você ia para Campinas, ela se apresenta em São Paulo. E aí foi eu e o Branco, e o Davé. O Davé também foi. Até o Davé estava mostrando no Noroeste, né? Estava, mas já tinha ido. Ele foi na frente para ele foi na frente, ele foi para jogar para um time. Foi para Rio Preto. Ele foi para o Rio Preto, lá para o Rio Preto, para o América, e de lá ele se apresentou no Canindé e deu certo lá com o Mauro Pinheiro. O Mauro Pinheiro, que era muito interligado. O Mauro Pinheiro, que era radicionista ali dentro também, né? Era do conselho. E na Portuguesa, como é que foi? Na Portuguesa foi uma maravilha. Chegamos e aí alojamos, se apresentou todo mundo, encontrei um plantel maravilhoso, né? O time de cima só tinha fera, Tatá, era Cabinho, era tem mais Paz, o Enéas estava iniciando com a gente, né? É muita gente, o Guaraci, o time Pescuma, né? O time da Portuguesa estava arrebentando, o time de cima, e o time de baixo estava crescendo, estava saindo, que era esse que a gente foi incorporado. O time de baixo que tinha o campeonato de aspirantes na época. Então, eu tinha lá o Carioca, Cardoso, Arengue, Feitosa, né? Então, na frente era Fabinho, Enéas, Robertinho Bacuri e o Sim. Você viu que subiu todo mundo, né? E então, durante lá no Canindé, vários campeonatos, vários amistosos,
tive a oportunidade de ir para fora do país, para a Holanda, só não fui porque eu não estava com a reservista em dia. E do fim, houve uma permuta, quem foi? Foi o irmão do Tonho Silva, o Tonho goleiro, o irmão dele, que foi no meu lugar para a Holanda. E daí... Para lembrar o pessoal que o goleiro jogou no São Paulo. O Tonho jogou no São Paulo também. E chegou goleiraço, né? Goleiraço. Então, o Via da nossa turma também, né? E eu sei que durante todo esse período, lá do Canindé, muitos jogos, muita coisa boa, a Portuguesa estava bombando, a gente curtia contra seu time, principalmente, né? Que era o enrosco dos... Era muito, assim. Era muito. Só sofria menos com o Juventus. Então, Beto, eu acho que foi essa uma trajetória legal. Aí do Canindé, eu fui trocado com esse Silva, com o Silva foi no meu lugar para lá e eu fui para o Nacional da capital, da Comendador Souza. Sei. Mas ficou pouco tempo lá, uns jogos amistosos contra o Corinthians. O Caíto, o Cardozinho. O Cardozinho de Lins, né? O Cardozinho me convidou para participar da delegação com Zé Romero, lembra do Romero? Então, o Romero, aí me levou nós, fomos jogar, fazer um amistoso em Piracicaba, né? Eu fui junto com a delegação mista do Corinthians, joguei meio tempo, e na volta o Cardoso falou para mim, olha, eu tenho um negócio para você em Maringá, o Grêmio de Maringá. Aí foi quando eu deixei o Canindé e foi para o Grêmio de Maringá. Aí começou a rodar, picotado. Aí para o Leque, Colorado, aí até voltar para o Operário de Campo Grande. Não, aí outros foi para o Grêmio de Maringá. Aí o Grêmio ficou uma temporada lá? Não, encontrei lá, estava o Ismael, centroavante, lembra? Sei. Então, nós fiquei lá por volta de uns... Não fiquei um semestre. Agora, do Grêmio, você foi para onde? Do Grêmio, de Maringá, aí eu fui para o Londrina. Convidado pelo Pinheiros. Lá mesmo, no Paraná. Pertinho, tudo perto. perto. Maringá é perto. Então eu fui para o Londrina. Aí do Londrina fizemos vários jogos, chegou o final da temporada, vim jogar aqui em Marília, um amistoso, jogamos em Matelândia e depois jogamos aqui em Marília contra o São Bento. Era São Bento. Isso pelo Londrina. Pelo Londrina. Era amistoso, e de lá eu vim para cá, que eu tive uma contusão, foi quando eu fiquei final do ano engessado aqui. Daí quando eu sarei, eu não estava afim mais de votar, foi quando eu recebi o convite para ir para o Operário de Campo Grande. Não, essa primeira parte, essa história é dentro do estado de São Paulo. Dentro do estado de São Paulo. Quando começou, você vê que interessante, né? Com 11 anos, Planaltim, Ferroviário, Ferrinho, Noroeste, Portuguesa, quase Guarani, Portuguesa, Nacional, foi o Maringá, Londrina, né? Uma passagem muito legal. Mas eu quero voltar só mais um pouquinho, Zé, em termos do Ferrinho. O Ferrinho é um time que naquela época, Adriano, o Artemibio, foi que marcou época no futebol de Araçatuba e foi um dos melhores times de categorias menores que tivemos aí no interior do estado de São Paulo, que é o Ferrinho, né? E nós tínhamos grandes equipes também, como assistência, outras equipes. Mas o Ferrinho até hoje ficou um nome marcado, todo mundo comenta, né? Tinha, naquela época, o time do Ferrinho, para o pessoal ter uma noção, tinha 4 equipes para treinar. Era para treinar, não era para jogar. Para treinar, tinha 4 equipes. Se você vacilasse, você não treinava. Eu fiquei no banco, eu era um dos artilheiros. Edivalter era uma fera. Edivalter, eu parceiro. Está pipocando para mim aqui. Eu tenho que vir, Edivalter, era o meu craque. Edivalter, eu tinha lá o Bichinho de um lado, Edivalter do outro. Se não me engano, acho que foi eu e o Bichinho. Depois que nós ganhamos tudo aqui, teve um jogo de festa contra o time de Santos. Aqui, o Adriano meteu nós no banco. Eu joguei. Jogou joguei no treinamento, num coletivo que ele fez durante a semana.
nós relaxamos, eu e o bichinho. Acharam que já era o Bambam. Aí ele meteu os caras e a gente, quando nós entramos no jogo, já estava 4. Eu nunca me esqueci disso. Acho que, se não me engano, foi 5-1. Sei lá, quando eu entrei já estava 4, não tinha nem graça para ele, né? O jogo já tinha. Legal que você era fera. Eu me lembro que eu estrei jogando ferro, foi contra a Kidauana aqui, rapaz. Kidauana. Foi um tempo bom, foi legal. Bem, essa foi a trajetória sua dentro do estado de São Paulo. Mas você tem uma brilhante passagem que marcou até hoje. Você vai em Campo Grande, o pessoal é querido lá. Foi em Campo Grande, né? Você saiu do Londrina, você foi para o Operário de Campo Grande? Campo Grande. Que já estavam lá, não fomos direto para o Operário. Foi direto para uma. Tinha o Oswaldinho, um jogo. Oswaldinho. Jogou de zagueiro conosco, aí pecuarista, sei lá, já está lá. E ele tinha umas terras lá. Nunca mais também falando dos Oswaldinho. Ele tinha lá um fazenda ali naquela região, lembra? E de Campo Grande, Bandeirante, Coxim, o Camapuã. E ele foi o empresário de todo mundo. Ele levou o Dida, foi levando os caras. E, no fim, levou... Já estava lá o Jeová, já estava lá também. Aí ele Toninho veio... da Bomba também já estava lá? Não, Toninho foi eu e Toninho. Foi você? Foi eu e Toninho depois. Aí, o que aconteceu? O Gel levou o bichinho também. Aí o Gel indicou o Toninho, né, para lá. E os caras viram o Toninho daquele tamanhozinho e falaram, não sabe esse moleque isso aqui não vai dar certo. Vai dar certo, não. Aí o João até apostou, falou, bom, se depois do jogo você não dá, você me pode me mandar embora que eu vou junto com ele. Aí arrebentou até o Tele Santana que queria ir no jogo do Mistura contra São Paulo. Então, rapaz, e nós fomos para Camapuã, ganhamos tudo que tinha, ganhamos, o time era bom, estava muito organizado. Só era uma cidadezinha aí, sei lá, de 3.000 habitantes, se tivesse muito lá em Camapuã. Saiu de Camapuã, e foi contratado inteirinho para o Operário. Então, os primeiros jogadores assinaram, porque lá era um amador marrom. Jogava profissionais e tudo, mas não tinha contrato profissional. Por quê? Havia tido uma confusão lá, os entreveros entre o presidente João Avelange com o presidente da Federação Mato Grossense, na CBF, parece época, que criaram uma oposição para ele, e o João Avelange, em retaliação, tirou do cenário. Então, ficou suspenso muitos anos. E nós fomos os primeiros a revitalizar o profissionalismo de Mato Grosso, né? Aí foi quando nós assinamos, aí foi campeonato estadual, local, teve muitos jogos. Aí veio o convite para participar da Copa do Brasil, não era Copa do Brasil, Taça do Brasil, da época, né, que depois o Gavé virou bola de prata há muito tempo, você lembra disso? Então, eu sei que eu fiquei lá 3 temporadas no Operário, eu ganhei com o melhor do ano lá uns 2 anos seguidos, e depois, quando estou saindo do Operário, eu dei o convite do comercial, que era o Dev lá na cidade, o ex-adverso lá, do Operário e do comercial. Não fiquei no comercial, que aí apareceu o treinador argentino, me levou para o Goiânia, e do Goiânia eu fui para o Portuguesinho do Rio, que depois eu voltei para cá. Você chegou no Rio de Janeiro? Foi, morei lá na ilha. Portuguesinho governador? Na ilha. Então, do Operário. O Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Então, jogou em Goiás. No Goiânia. Aí do ano você foi para Portuguesa. Para Portuguesa. Nós disputou o Campeonato Carioca? Não chegou a disputar o Campeonato Carioca? Não chegou, que era um preparatório no final de ano, e do Campeonato Carioca, né? Porque aí você fica fazendo amistosos e jogos treino contra os times grandes, contra o Vasco, contra o Mineiro, contra os outros times. A maioria dos jogadores dos times pequenos são cedidos para o Norte e Nordeste para disputar a Série A, a Série B, a Série C e outros campeonatos. Naquela época era assim. Mas o futebol Mato Grossense marcou muito na sua vida, né? Eu
me dei bem lá, eu acho que todos foram para lá. Não, porque lá porque nos outros times você não teve assim uma temporada longa. Lá eu teve lá eu tive, eu perdi uma excursão para a Europa, no Operário, eu e o Gué, o quarto zagueiro, que o Teli queria, junto com o Toninho, esse Gué é de Lins, queria levar ele para o São Paulo. Pegou hepatite e nós ficamos internados. Eu perdi a excursão. Os caras foram até para Zâmbia, para todo lugar. Os caras voltou trocando de carro para um apartamento e nós internados. Então, mas faz parte. Só que o médico falou: ou você vai, não era para ir mesmo. E se joga, morre. Agora, você não tem que tratar. Ele falou: olha, prefiro você ficar aqui, deixa, vai ter outra temporada e você vai ter a oportunidade de ser feliz em outro momento. E eu não tenho que reclamar, não. Eu acho que a gente conseguiu superar. Só tem que agradecer. Eu só tenho que agradecer. Chego em Campo, estou em casa, eu sou convidado todo ano para a festividade de Campo Grande, tudo. Acho que eu marquei uma historinha assim lá em Operário, acho que toda a região do estado. Um abraço para o Ivan Barros, grande Ivan. Um abraço, Ivan. Eduardo Araçatuba, Daniel Valério, grande Danielzinho, diretor da equipe do Sumaré. Danielzinho. Sempre ligado, hein, Daniel? Um abraço para você. Thales William, está aqui mandando uma boa noite aqui, né? Para nós aqui. O que o Joaquim está falando aqui, hein? Boa noite, Beto. Tá? Deus abençoe. Vocês mandam um grande abraço para o meu amigo Pelé Zé Carlos e tal. Aí, inclusive, não vou nem comentar que vou trazer ele aqui. Ele teve uma passagem junto com o Negão, velho. Mas ele vai contar. Vai contar quando você vir aqui no nosso debate nas antigas. Aí, profissionalmente, você encerrou na Portuguesinha. Lá do Rio de Janeiro. Dedicando profissionalmente. Total, tempo total. Aí, quando eu retomei. Aí você voltou para essa turma. Aí eu voltei para cá. Aí não deixei de jogar em segunda divisão, terceira divisão e tal. Aí eu joguei todas essas equipes aqui, praticamente. Eu joguei no Ilha Solteira, né, disputando o campeonato da terceira divisão. Eu joguei pelo Guararapes muito tempo. Joguei para o Brasil de Buritama, joguei para ele também. Bandeirante de Birigui, bastante temporada. Acho que eu joguei. E no Bandeirante a gente ensinava o contrato durante o campeonato. Era uma temporada. Quanto que era? 4 meses? 4 meses de campeonato. Mesmo então, porque não tinha uma estrutura também financeira para aguentar o papel. E a dificuldade de outra. E cada vez mais foi ficando, Bento, que hoje esse campeonato, eu acho que tem uma dificuldade muito grande para as equipes poder manter. Não tem condições. Se você analisar bem, antigamente nós tínhamos série A, B e C. Era a primeira, segunda e terceira divisão. E o campeonato amador era muito bom do estado. Eu vou ser sério para você, que o campeonato amador daquela época disputaria a segunda divisão. Tranquilo. Com jogadores que têm competência, capacidade, aquele negócio de criatividade, coisa que a gente já não tem visto muito mais. É lamentável. Eu até me preocupo também, acho, da formação da molecadinha, das escolinhas e tudo. É louvável aquelas pessoas que tentam isso, mas tem que ter gente que, para poder dar orientação, dar aquela pitadinha de formação, né? Se não tiver uma formação base, estrutura, olha, se saber marcar, se você saber defender, se saber apoiar, não é porque eu sou centroavante ou ponto que eu não tenho que marcar. Tem que ter. Não tem que ter curioso nessa garotada. Não tem. Estou com conhecimento de causa. Tem conhecimento de causa, porque essa minha preocupação com a Copa do Mundo do Brasil. Pelo que eu tenho visto, já falei lá atrás, nós vamos demorar muitos anos para voltar a ganhar um título no Mundial novamente. Nós não temos mais, só correria não funciona. Não funciona. Nós não temos condições físicas e nem a base, né, para poder competir com os europeus, que já vêm com a estrutura, já no DNA dele. Então, nós não temos que ir lá para a força, nós temos que ir com a nossa habilidade. Exatamente. O Ronaldo Batista dos Santos. Um abraço, Ronaldo, dando um abraço aqui para nós. Aqui. Obrigado, Ronaldo. Esse é meu amigo santista.
Gente boa. Né? O que é, né? Meu amigo Cristian Douglas Trevisan, grande Cristian, agora é diretor de esporte da Unifimar, né? O Cristian também está aqui, o Valdecir, hein, Unifimar, né? Gente boa. Teomar Antonioli. Esse é o Décio, né? Não, é o modelo Tarzan. É o Tarzan. Ele mora em Campo Grande. Ele está em Campo Grande? É, Tarzan. Habilidoso. Habilidoso. Jogava? Bicho, jogava muito. O Décio era curioso. Não, lateral, né? Jogou bola era Tarzan. Tarzan era habilidoso. Tarzan, um abraço. Tarzan está lá assim em Campo Grande. Sempre quando ele pode, porque ele viaja. Sei lá, em Campo Grande eu tenho que ir lá. Tem que rever meus amigos, Taxinha. Precisa, Tem um antigo. Tarzan, arma um churrasco aí que estamos chegando. Tem muito amigos em Campo Grande. Também. O Eduardo aqui do... um abraço aqui para nós estamos no Paraíso Veteranos também. É o Du. O grande Du, hein? Meu filho, esse é cabeceira. Mas aí depois jogou tudo esses times aí, Buritano, Guararapes. Mercão, joguei com o Luizinho no Mercão em 79, 89, sabe? O Luizinho Ponta. O Luizinho também já participou do nosso bate-papo no Bandeirantes. Aí você jogou, não sei se você voltou a jogar amador, mas eu sei que você é do amador, tem você fazer... jogando aqui no Armec. Sim, né? O Armec era naqueles intervalos que a gente tinha, né? Porque o Armec era, o próprio nome dizia, o que queria dizer Armec? Associação Recreativa Meu Cantinho. Não era isso, Armec? Que tinha lá no barzinho ali na... Rapaz, aquilo era uma festa, né? Ali na rua Bernardo Campos, perto do Cristiano Osso. Oscar Rodrigues Alves. Oscar Rodrigues Alves, Então, tinha só fera. Só tinha responder. Então, eu joguei ali com muita gente boa. Nossa, cara que não jogou profissional e que jogava tudo da bola. Gente que até faleceu, que eu tenho um carinho, assim, muito grande. Não posso deixar de lembrar. Joyce, jogava muito. Né? Então, tem ele, o Luizão, ponto esquerda. Nossa, tinha muita gente boa. Eu tinha muita amizade com o Luizão. Em Campo Grande, nós joguei com o finado Carlos Alberto, aquele centroavante. Carlos Alberto, nunca viu o Carlos Alberto no chutão, só dava só tocava. A gente falava que ele jogava com raquete, sabe? Só batia só de lado. Né? Ele, o Carlos Alberto. Você estava naquele jogo que eles jogaram contra a Polaria no Rio? O time. Estava, que jogou Ivo Sodré. Não jogamos. Eu lembro de um lance do Sodré até hoje daquele jogo, nunca esqueci. Mas interessante, você falou no começo que do Planaltinho você foi para o Ferrinho, você já foi embora rodar. Mas você, assim, amador na cidade, você jogou como? Jogou em que época, então? Já no fim de carreira? Já fim de carreira. Voltando, então. Já estava voltando. Eu joguei profissional mesclado. Depois que eu voltei, a gente fez a reversão de profissional para amador. Profissional era contrato de 4, 5 anos, um contrato de até terminar o campeonato. Durante o campeonato, por exemplo. Depois vinha e jogava amador. Né? Você tinha condição de jogar assim, você tinha um compromisso. Você assinava um contrato, que nem eu assinei na primeira temporada lá da Reabertura do Guarará. Eu já estava estudando, já estava trabalhando com outra atividade, só que eu tinha um compromisso de me preparar fisicamente, me apresentar para o apronto final no sábado, no domingo, tá lá para jogar. Então tinha que se apresentar, senão não tinha razão dos caras contratarem. Então eu me cuidava. Então, foi por isso que eu fiz 3 temporadas com ele. É que você sempre foi disciplinado, né? Foi. Graças a Deus sempre tive essa. Não foi aquele jogador que não era muito. Nunca fui de balada. Nunca fui de cachaçada. Eu gostava, tomava igual a todo mundo. Mas nunca cachaçada, balada, noite mal dormida, para mim era um desespero. Se eu não dormisse legal, no outro dia eu estava enrolado. Nem era melhor não ir. Flori Lanzoni. Fiori. O Fiori. Fiori? Não, é o Fiori. Fiori era uma farmácia. Exato. Não é o Fiori? É o Fiori. Grande Fiori.
Aí um abraço, meu amigo, Fiore. Nosso amigo. Um abraço para você. Grande farmacêutico da época. Você não vai conhecer o irmão dele também, que É foi isso, amigo da gente. Tinha apelido Zé Pulim. Zé Pulim. Orlando Rodrigues, Daniel Caquinha. Esse é craque. O Caquinha, eu tive o prazer de jogar com ele, contra ele. Tá morando na Damantina. Eu estive com ele lá, o Caquinha. Um abração, cara. Eu te amo, cara. Eu gosto muito dele. Tenho um carinho muito grande do Caio. E foi um cara que também fez da vida profissional dele uma trajetória, objetivando algumas coisas do futuro. Era funcionário, acho que ele aposentou da telefone. Ele aposentou para Mas era um craque. Olha, ele não deve nada para a Telesp. Se ele for jogar futebol, esse era para estar num grande time, ter ganhado muito mais. Eu acho que ele ganhou bem agora porque ele está estável, ele, a família, está redondinho, um ser humano, merecedor de tudo que ele tem. Um ser humano, Zé. Humano. Eu tive a maior alegria de reencontrar ele agora, a questão de 3, 4 anos atrás, quando eu fui convidado para acompanhar a delegação do Sintra também, e foram fazer uma amistoso de Adamantina. E nós tínhamos episódios no jogo contra a Adamantina, jogando Bandeirante e Guarani de Adamantina. E quero que ele seja o portador de uns abraços lá da rapaziada. Mas também quem está ligadinho é meu amigo Carlos Gilberto Nova. Carlos Gilberto Nova. Esse é fera. Esse é uma figura que eu Nova. Carlos Gilberto Nova. Aqui, rapaz, eu não sei o que aconteceu, que ela não apareceu ainda. Não perde um programa que a Márcia Tondela lá está aí. A Marcinha? Era esse programa direto. Marcinha, o que está acontecendo aí? Você vê, não sei se você percebeu, no nosso bate-papo, não aparece a minha história do time do Aia. A Márcia me fez lembrar agora isso. Que era daquele período também. Exatamente. Mas você teve uma passagem pelo Aia, mas aí teve alguns problemas que eu olho a respeito, né? Sempre respeitei, mas eu nunca me conformei, mas também nunca fui desagregar, nem por aqui eu entendi. Que não era, isso não aconteceu só comigo. Eu, Marreta, que era do meu... A gente ficava sentado junto, ficava sentado no banco de reserva, com possibilidade de jogar e não jogar, mas sempre respeitando a determinação de quem estava dirigindo, né? E na época o treinador era Moré e o preparador físico era o Elinho Correia. E eu tive um lance, um dos problemas que tinha, até é interessante eu comentar sobre isso, e que ele tinha uma filosofia, o André. O André, ele sempre, eu vejo, sabe disso que eu penso assim, e que ele dava oportunidade, fazia com aqueles jogadores que ele ia pegar, e que ele trazia, que ele colocava ali, que ele treinava. Esses são os meus jogadores. O que outros levavam, como eu, que vinha de uma pressão social lá de fora, do pessoal, da cidade, da coletividade, aí que pressão, não, você tem que ir, você tem que jogar, você tem que... Não, eu não posso fazer isso. Eu só vou me doar lá. Agora, quem tem que convocar é o treinador. Não quero ver se eu tenho condições ou não. Não adianta falar que eu tenho, ele acha que não tem. Embora nós tínhamos um plantel assim, insuperável aqui, né? Você vê, o Bauer foi formado para a gente. O Orlandinho foi formado para a gente. Né? Então, a grande maioria. E na minha época, ele buscou o Vicentinho fora, em Pacaembu. Nós tínhamos o Tuta, nós tínhamos o Arnaldinho, nós tínhamos um monte de gente que... O Vicentinho troca mensagem todo dia. Né? Vicentinho, na hora que você falar com ele, fala que eu mando um abração, gosto dele, o Betinho. Então, toda essa turma... Aí até eu dou uma dura nele. A única coisa que eu sinto... Ele não tem face. Meu Vicentinho, eu sei que tu tá nesse... O cara tá morando nos Estados Unidos, tudo bom pra ele. Tem que ter trazido um pacote de Então, a única coisa que eu sinto é não ter tido a oportunidade de jogar aqui nessa turma. Joguei lá em Campo Grande. Nós jogamos lá. Um jogo duro lá. Depois joguei aqui, já agora mais recente, pelo Guaraná. Ganhei o troféu aqui, nos últimos jogos que joguei aqui. No melhor jogo aqui. Tudo. Mas é uma coisa que ainda ficou pendente, mas não fiquei com mágoa, não.
porque todo mundo que estava ali dentro reconhecia que eu tinha condições na época para jogar, só não fui contemplado. Mas não adianta o pessoal ter aquele que deveria ter não achar. Então eu respeito a opinião dele e tudo, mas passou. É aquele detalhe, passou. Agora não tem mais como reparar, né? Mas o programa ao vivo é bom assim. Está aqui o nosso amigo o Rogério Martins, né? Coquinho, ele falou mesmo aqui, ó, eu estava na Praia Grande, vim para Osasco, né? Terra do cachorro quente. Cuidado, porque o homem aí é juiz de direito, hein? Grande Coquinho. Abraço, Coquinho, abraço para você. Zé, olha, eu acho que a gente tinha que bater um papo, não sei se tem mais alguma coisa. Não, eu queria dizer o seguinte, eu acho que na vida dá para se fazer de tudo, Beto. Dá para fazer as coisas boas, as coisas ruins, você escolhe. Eu acho, até para a rapaziada nova que está iniciando, se programa. Nós temos muito jogador. Ontem eu vi a entrevista, assisti. O Ratinho, meu abraço. O irmão dele, o Biriba, o Salvinho. Então, o irmão dele, mas é do Carlão também. Todos, é uma família que eu adoro e tenho um carinho muito grande, como tem com muita gente aqui. Eu acho que eu posso cometer até uma injustiça aqui, que me perdoe por não ter lembrado de pessoas tão importantes que eu deveria comentar aqui. Mas nessa rapaziada que está iniciando agora e tudo, a bola também é complicada. O tempo está sendo reduzido da durabilidade profissional e tudo. A molecada que está iniciando se prepara. Eu dei sorte. Eu consegui mesclar. Estudar. Eu fiz filosofia, ciência e letras. Eu lecionei, eu fiz direito. Eu sou pós-graduado em direito de trabalho. Fiz tudo ao mesmo tempo. Dá para fazer? Você vai ficar meio maluco, mas dá. Mas você vai ter uma estabilidade futura. Porque quando a gente chega nessa faixa etária agora, é que a gente precisa estar, pelo menos, em condições de reencontrar os amigos, bater papo, tomar uma cerveja, tomar um chopinho e degustar daquilo que a gente conseguiu durante a vida. Ultimamente a gente está só encontrando velório, né? Eu estou preocupado, Zé. Vocês que estão sempre nos acompanhando, os amigos aí, ó. Você que ainda não se inscreveu no nosso Face, no nosso YouTube, entra aí, ó. Acesse o nosso YouTube, Programa Debate Esportivo Beto Pompeia. E lá você vai acompanhar tudo dentro do YouTube, assim, as entrevistas, os programas, e tem novidade por aí. Então, acesse nosso YouTube aí, Programa Debate Esportivo Beto Pompeia. E eu quero dizer que a bola faz milagre. Em todo sentido. Eu lá de cá, com a minha vida profissional à parte, você hoje no rádio, nos dando essa oportunidade e tendo a oportunidade de falar com a gente também. Esse feedback existe, sim. Eu acho que existe. E nós temos... Hoje a gente está vivenciando um outro momento, né? E eu gostaria que todos os nossos amigos da bola onde a gente possa. Eu estou lá no sindicato hoje como presidente ainda e está lá à disposição, esperando de braços abertos todos aqueles envolvidos nesse processo para que a gente possa continuar curtindo a vida. É verdade. Zé Carlos, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso bate-papo da Trilha. Foi muito legal, foi muito gostoso. Tenho certeza que o pessoal está nos acompanhando, né? Estão gostando também. E conhecer um pouquinho da sua história, né? Um pouco dessa história dentro da sua trajetória dentro do futebol, né? E também, né? Eu acho que esse quadro que nós criamos, eu e o meu diretor Gabriel aqui, criamos para realmente resgatar, né? Trazer para o pessoal, né? das antigas, não só do futebol, nós vamos trazer também de outras modalidades, vamos trazer outras habilidades, e isso é muito bom e é muito legal isso daí, e foi um prazer ter você aqui conosco aqui nessa quinta-feira, dia 28 de setembro, no nosso bate-papo das antigas. Eu não poderia encerrar sem agradecer a Deus, né, de me dar oportunidade, a minha família, minha esposa, a Raquel, o Du, meus filhos, meus netos, todo mundo, e meus amigos, né? Eu acho que
sem amigo você também não tem razão de ser. Não tem. A única alegria que nós temos é quando, pode ver, as melhores gargalhadas nossas é quando a gente está junto. Exato. Não é verdade? Gente, vocês que é do meio, aproveitem. Um abraço. Beleza. Bora, né, diretor? Agora são 7h35. Né? Passo rápido, né? Estamos chegando aí, encerrando o programa nosso bate-papo das antigas. E agradecer a você que mais uma vez estiveram conosco aí, prestigiando, participando. Desejar a todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. E Ele quer, com certeza, eu e o Gabriel Almeida Bernardes estaremos aqui de volta no nosso programa Debate Esportivo. Tchau, pessoal. Fique com Deus e até amanhã.